Olá, meus amigos. Antes de entrar na história do vídeo de hoje, deixa eu te avisar que aquele grupo para ex-mormons e para ex-membros de outras denominações religiosas que eu criei no Face, desde que eu criei este canal aqui, o grupo é chamado Família Freedom. Esse grupo, por alguma razão, ele estava como secreto. Então, muitas pessoas estavam tendo dificuldade em encontrá-lo no Face, tá? Mas a gente consertou isso e agora você pode acessar o grupo caso você queira fazer parte, tá? O nome do grupo tá aí na descrição do vídeo, Família Freedom, tá bom? Se você quiser entrar lá e participar com a gente, vai ser um prazer te receber, tá? Bom, a história do nosso brasileirinho de hoje vai tocar num ponto sobre o qual eu tenho já planejado em conversar contigo e acho que você vai achar interessante. Ele fala o seguinte: bom dia, Vânia, tudo bem? Eu encontrei o seu canal no YouTube justamente fazendo pesquisa sobre ex-mormons. Eu conheci a igreja aos 15 anos. Recebi os 2 sacerdócios e avancei até Elder. Fui líder da obra missionária, secretário, membro do Sumo Conselho. Servi na Missão Brasil Porto Alegre Sul de 1995 a 1997. Também constituí família na igreja. Tenho um filho que foi selado no templo com sua esposa há pouco tempo. Ele sabe que eu não frequento mais a igreja. Minha esposa pediu o divórcio e mesmo sem eu ter assinado nada, pois eu não queria fazer isso, mas a autoridade jurídica o fez. Ela se casou com outro homem, eu já suspeitava que ela me traía. Eu não me relacionei com nenhuma mulher até o tempo presente e isso é difícil para mim. Eu não abandonei a igreja porque eu já sentia no coração que a igreja mórmon havia sido organizada por homem, mas por outra razão. Na missão, fiquei desolado em algumas ocasiões e enfrentei situações que não consigo descrever no momento. Na missão, cheguei a líder de zona, mas uma coisa que recordo é de um missionário brasileiro que disse que eu e ele éramos tratados de forma diferente, ou seja, de uma maneira inferior, talvez por sermos brasileiros. Outra vez, um companheiro americano que trabalhava comigo me disse que algum membro ativo da igreja em seu país havia dito para ele que não havia vida após a morte, que a igreja apenas ajudava as pessoas a viverem melhor nesta vida. Estranho, né? Imagina como era trabalhar pregando o tal evangelho restaurado, jovem, ainda imaginando que talvez não haja um céu. Mas eu adquiri um testemunho de que existe um Deus. Jesus é meu Salvador e Senhor. Eu saí da igreja mórmon pela razão de haver lido o livro O Grande Conflito. Há tantas coisas e experiências que adquiri nestes anos, tantas coisas boas e ruins que tive sendo mórmon. Depois que abandonei a igreja, não falei mais com nenhum membro ou ex-membro. E sinto saudade de muitos amigos e irmãos, porque ainda os considero como irmãos da antiga fé que me afastei, embora não me visitem como de costume. Neste momento, algumas lágrimas correm de meus olhos. Eu não os culpo, pois sei como a vida é corrida, muitos afazeres e também não os tenho procurado para conversar. Que bom que estou tendo a oportunidade de escrever a você que conhece os mesmos desafios que era ser mórmon como eu. Isso temos em comum. Assisti vários vídeos seus e percebi que você tinha vários pensamentos em comum comigo e uma revolta parecida com a minha. Então tá, né? Uma curiosidade que percebi vendo um vídeo seu foi que você descreveu como foi que o sonho de Lehi foi parar no livro de Mormon. Você disse que foi um sonho original de Joseph Smith Sr., que era a respeito da árvore, que tinha uma barra de ferro que conduzia a ela, lembra? Lembro sim. Sem que ninguém houvesse me falado antes a respeito do sonho, me veio à mente que o sonho poderia ter sido do pai de Joseph Smith. Curioso, né?
pois eu tinha várias suspeitas de que a igreja havia sido organizada pelo Joe Smith e não por Jesus, mas ainda assim continuava na igreja. Que a paz de Jesus esteja com você e sua família. Obrigada, viu, meu querido? Obrigada por ter mandado aqui o teu depoimento pra gente. Depoimento esse em que eu sinto uma certa melancolia e uma certa nostalgia. A impressão que eu tenho é que várias coisas aconteceram na tua vida que entraram em conflito com o que você acreditava e com o que você precisava encontrar na igreja. Na missão, você escutou coisas estranhas. Eu não sei por que esse missionário falou desse membro ativo que disse que não existe vida após a morte, que a igreja ajuda a gente a viver melhor nessa vida. Eu não sei, isso aí não é o que a igreja ensina. Muito pelo contrário, né? Eles alegam preparar você para o encontro com Deus. Então a vida eterna, a vida após a morte é muito mais importante que a vida terrena. Mas tudo bem. Então essas coisas entraram em conflito, talvez com o teu testemunho na missão, né? Você formou uma família na igreja, você diz aqui, mas ela acabou se divorciando de você, se casando de novo e você suspeitava já que ela te traía. E aí um dia você, por alguma razão, você acaba lendo o livro O Grande Conflito. Eu posso estar errada, mas a sensação que eu tenho aqui é que você gostava da igreja, ela te fazia bem, você acreditava naquelas promessas, e tudo isso que aconteceu, essas experiências tiraram o teu chão e você acabou saindo da igreja. Eu não conheço esse livro, O Grande Conflito, mas fiquei curiosa, vou dar uma olhadinha para ver se eu descubro, né, sobre o que é. Mas mesmo tendo saído de lá, você sente falta das pessoas, né? Que você diz aqui não ter contato com elas. Eles, né, você fala que elas não te procuram, mas você também não as procura. Então, assim, a minha sugestão para você é que você procure algumas daquelas pessoas das quais você era mais próximo e procure, como é que fala? Reacender a amizade que tinha com elas, né? Eu, até hoje, tem pessoas da igreja que não falam comigo, que eu considerava pessoas tão queridas, tão amigas, que eu amava e amo muito até hoje. E eu entro em contato e elas me ignoram totalmente, não respondem a um e-mail, absolutamente nada. Mas muitas delas permanecem minhas amigas até hoje, né? Então, eu acho que você ficou um pouco traumatizado porque, no caso da tua família, você formou família na igreja, criou os filhos lá, o filho lá, né? Você disse que ele se casou recentemente com a esposa. E como é que foi acabar em divórcio, né? Aí você olha e fala, poxa, mas eu fiz tudo certo, fui pra missão, servi nos chamados. Como que acabou em divórcio e meu casamento e ela provavelmente me traía? Isso mexe com o emocional e talvez seja interessante você procurar ajuda profissional para conversar sobre essas coisas, para você encontrar o amor de novo, né? E reviver, recomeçar a tua vida com alegria e que você encontre a felicidade que você merece. Mas talvez seja necessário aqui uma ajuda profissional. Fica a minha sugestão, tá? Ele fala aqui sobre o sonho de Leí. Deixa eu ver o que ele diz aqui, peraí. Vendo um vídeo seu, você descreveu como foi que o sonho de Leí foi parar no livro de Mormon. Você disse que foi um sonho original de Joe Smith Sr., que era a respeito da árvore que tinha uma barra de ferro que conduzia a ela, lembra? Lembro. Então, assim, se você não é familiar com o sonho de Leí, que está lá no livro de Mormon, é um sonho que fala sobre um lugar em que havia névoa de escuridão, havia um edifício pairando no ar, o edifício não tinha alicerce, e naquele edifício havia pessoas comendo, bebendo, se divertindo e debochando das outras as outras pessoas elas tinham como objetivo chegar àquela árvore
que o sonho descreve como sendo a árvore da vida. Árvore essa que tinha um fruto branco e que era o mais desejável de todos os frutos, e que o fruto representa o amor de Deus, alguma coisa assim. Só que como tinha névoa de escuridão e acho que vapores de fumaça, se eu não me engano, as pessoas só iam conseguir chegar lá se elas segurassem numa barra. Então havia uma barra de ferro que te levava até a árvore, mas para isso você tinha que segurar naquela barra de ferro e ignorar aquelas pessoas que estavam naquele prédio lá. A interpretação desse sonho é de que, de acordo com o livro de Mórmon, tá? É de que a barra de ferro é o evangelho. A vida, a árvore da vida é a vida eterna. O fruto é o amor de Deus. Algumas pessoas que, segurando na barra de ferro, tentando chegar à árvore, algumas delas largavam a barra de ferro, ou porque porque se sentiam assim envergonhadas, porque aquelas pessoas no prédio estavam ali debochando delas, e elas largavam a barra de ferro e se perdiam pelo caminho e nunca chegavam até a árvore da vida. Mas aquelas que eram valentes e fortes, elas seguravam na barra de ferro e elas conseguiam chegar então à árvore da vida e partilhar daquele fruto. Eu não preciso te dizer que aquele prédio representa o orgulho do mundo. Ou seja, eu, você, que não queremos ter nada a ver com a igreja, não queremos segurar naquela tal da barra de ferro, porque não acreditamos que vai chegar, que segurando naquela barra de ferro a gente vai chegar à árvore da vida. Ou seja, se a gente viver o evangelho de Jesus Cristo, não, o evangelho de Jesus Cristo não. Se a gente seguir o evangelho pregado pela igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, a gente vai ter a vida eterna, vai receber o amor de Deus, na outra vida é burro. Tá. Esse sonho é bem interessante. Se você não conhece, eu sugiro que você coloque lá no Google o sonho de Lehi, que vai aparecer lá para você dar uma lida. Bom, este sonho, segundo o livro de Mórmon, quem teve este sonho foi Lehi. E, se eu não me engano, Nefi, que era um dos filhos de Lehi, interpretou este sonho. Acontece que, como você sabe, porque nós já conversamos sobre o estudo de DNA do índio americano, Lehi nunca existiu, nem Nefi. Nenhum daqueles personagens foram reais, eles eram fictícios. Joseph Smith, ele criou o livro de Mórmon, ele não traduziu, porque nunca houve placas de ouro. Egípcio reformado é um idioma que nunca existiu. Como foi que esse sonho de Lehi especificamente foi parar no livro de Mórmon? Bom, é chamado de sonho de Lehi. Este sonho, como nosso amigo aqui fala, quem teve este sonho na vida real foi o pai de Joseph Smith, Joseph Smith Sr. Como é que nós sabemos disso? Lucy Smith, esposa de Joseph Smith Sr., mãe do Joseph Smith Jr., que fundou o mormonismo, ela escreveu uma biografia sobre a vida do filho dela, Joseph Smith Jr. E na biografia ela conta com as próprias palavras dela que o marido dela, Joseph Smith Sr., teve este sonho. E Joseph Smith colocou este sonho no livro de Mórmon. Então ele tá certo. Eu quero te chamar a atenção para um fator interessante que, quando eu lia aquela passagem, eu pensava assim, por que o fruto tem que ser branco? Os frutos mais gostosos são vermelhos, né? Como maçã, cereja, enfim. Ou amarelos, né? Uma laranja bem gostosa. Enfim. E eu pensava, por que fruto branco? Até onde eu sei, não existe no planeta Terra um fruto branco que seja doce e o mais desejável de todos os frutos. Se você conhece, me conta aí. Acontece que neste caso, sabe por que o fruto no sonho de Joseph Smith Sr. era branco? Porque na verdade aquele fruto era muito provavelmente cogumelo. Ih, o que a Vânia tá falando? Ih, a Vânia tá
Vânia tá doida. Bom, existe um historiador moderno chamado Bryce Blank Nagel, mora aqui em Utah, ele é ex-mormon. E ele faz várias pesquisas sobre o mormonismo. Uma das pesquisas que ele fez, que eu gostei muito, foi sobre a restauração do sacerdócio, que foi algo inventado por Joseph Smith. Eu traduzi o estudo dele e fiz um vídeo exclusivamente sobre isso, acho que em 2 partes, falando sobre a restauração do sacerdócio. É um vídeo antigo. Um outro estudo que ele fez, que eu inclusive assisti a apresentação dele num evento aqui, nesse estudo dele, ele alega que Joseph Smith e o pai dele e muitas pessoas naquela área em que ele vivia, upstate New York, onde ele foi criado, eles usavam entógenos. O que é um entógeno? Vou ler aqui para você, porque eu não quero falar bobagem. Entógeno é uma substância psicoativa, geralmente de origem vegetal, que é ingerida para produzir um estado ampliado de consciência para fins religiosos ou espirituais, proporcionando experiências transcendentais relatadas como um contato com Deus ou com anjos. Presta atenção aqui comigo. O uso de entógenos era uma prática comum na época, especialmente naquela região, não era ilegal. E Joseph Smith, ele aprendeu de indivíduos, isso aqui que eu tô lendo agora para você, eu traduzi do estudo do Bryce Blank Nagel, tá? Ele aprendeu de indivíduos com experiência no campo de conhecimento esotérico. Ele aprendeu a usar aquelas substâncias para ter experiências esotéricas, espirituais, entre aspas. Experiências essas que quando eles têm, que causam alucinações, visões, eles podem ver Deus, anjos. E eles acreditam que aquelas experiências eram reais. Tá? Bryce, ele fez esse estudo de 49 páginas, ele coloca todas as fontes de pesquisas dele, é uma teoria, presta atenção no que eu vou te falar agora, eu não tô te ensinando nada, eu tô dividindo com você um estudo ao qual eu tive acesso, para mim pessoalmente fez sentido, eu acredito que o que ele está falando aqui tem embasamento teórico suficiente para eu tomar isso como realidade. Essa é a minha interpretação. Eu não vou poder traduzir para você o estudo completo, porque são muitas páginas, mas eu vou colocar o link na descrição aqui do vídeo. Se você quiser dar uma olhada, joga no Google Tradutor e aprende se você quiser e descobre pelo menos o contexto geral do que ele está ensinando aqui pra gente, tá? De Michael Quinn, que também era um historiador moderno, faleceu recentemente. Ele também fez vários estudos a respeito da história da igreja. Ele teve acesso a esse estudo de Bryce Blank Nagel e meio que endossou esse estudo. Parabenizou Bryce pelo trabalho que ele fez. Então eu particularmente acredito nisso, mas você não precisa acreditar, viu? Sempre te falo isso. Eu vou ler para você aqui só 3 trechinhos que eu traduzi do estudo dele para você ter uma ideia do que se trata. Documentos históricos. Então não é diz que me disse. Documentos históricos relacionados ao início do mormonismo sugere que Joseph Smith utilizava entógenos infundidos no vinho do sacramento para cumprir a promessa de que os novos conversos teriam experiências espirituais com Deus, visões angelicais e êxtase espiritual. A compilação das descrições das primeiras visões de Joseph Smith e dos primeiros conversos da igreja revelam a sintomologia interna e manifestações externas consistentes com o uso de entógeno.
Quando eu estava lendo esse estudo de Bryce, eu me lembrei de quando o templo de Kirtland foi dedicado. Se você pegar a Doutrina e Convênios e ler sobre a dedicação do templo, você vai ver que eles tiveram visões lá, e viram anjos, e viram não sei o que mais. Eles tiveram uma experiência espiritual incrível, tiveram visões. A igreja ensina isso hoje em dia como sendo algo que, como que podia ser mentira se todo mundo sentiu e viu aquelas mesmas coisas e conversou a respeito delas depois? Bom, primeiro, elas estavam em jejum quando foram participar da dedicação do templo, e então elas tomaram o vinho do sacramento. Essa foi a primeira coisa que elas ingeriram depois de um jejum de 24 horas. O vinho do sacramento, muito provavelmente, tinha entógeno infundido nele. Então, todas as pessoas que tomaram o sacramento naquele dia tiveram aquelas visões angelicais. Por que eu estou te dizendo isso? Olha o que Bryce fala aqui. Um não-mormon treinado em medicina, chamado James J. Moss, ele testemunhou várias reuniões sacramentais em que comportamentos e visões eram produzidos por tomarem o vinho sacramental, entre aspas, medicado. Em resposta a várias reclamações relacionadas a esses estranhos comportamentos, Smith fechou as reuniões sacramentais para observadores de fora, restringindo a frequência a membros da igreja somente. De acordo com Bryce, esse homem que não era mormon, treinado em medicina, chamado James J. Moss, ele ficou tão intrigado com aquilo que ele pensou, eu vou roubar essa garrafinha onde eles têm esse vinho do sacramento e eu vou testar para ver que tipo de droga eles estão colocando aqui. É claro que Joseph ficou sabendo disso, vazou. E ele então fechou a reunião sacramental, falou, agora não entra ninguém que não é membro da igreja, só quem é batizado e converso é que pode participar das reuniões. De acordo ainda com Bryce, nesse estudo, Brigham Young, que assumiu a igreja depois da morte de Joseph, e Emma, que seguiu a igreja original que Joseph havia fundado, já falamos sobre isso, eles decidiram não usar entógenos no vinho do sacramento. Portanto, a era das visões e das experiências espirituais angelicais cessaram com a morte de Joseph Smith. Por que eu te falo isso? Existem tantos templos que foram construídos desde que Brigham Young assumiu a igreja. Você ouviu falar de alguma outra ocasião em que um templo foi dedicado e que todas as pessoas que estavam na dedicação daquele templo tiveram visões angelicais e visões com Deus? Por que será que não? Porque eu não sei, se você conhece, conta pra gente, porque eu adoraria saber. Eu, em 35 anos que frequentei a igreja, nunca escutei falar de nada parecido com o que aconteceu na dedicação do templo de Kirtland. Nenhum dos outros templos, as pessoas que participaram da dedicação daqueles centenas de templos que a igreja tem pelo mundo inteiro hoje, aquelas visões não aconteceram mais. Tá? Por que eu te falei que o fruto da árvore era branco? O fruto da árvore da vida que Joseph Smith Sr. sonhou. Porque ele usava muito cogumelo. Cogumelo é branco. Ele usava cogumelo. E quando ele usava o cogumelo, ele tinha aquelas visões, ele entrava naquele estado de êxtase espiritual. Por isso que aquele fruto, o cogumelo, seria o fruto mais desejável de todos, porque é um fruto que produz experiências que nenhum outro fruto é capaz de produzir. De acordo com Bryce, muito provavelmente, quando Joseph teve aquela experiência espiritual entre aspas, no bosque sagrado, em que ele teve aquelas visões cujas versões ele foi mudando, também já falamos sobre isso,
muito provavelmente ele estava sob o efeito de cogumelos. Foi quando ele teve aquelas alucinações. Tá. Não acredita em nada do que eu tô te dizendo, desacredita em tudo e fala o que a Vânia tá falando é um absurdo. Pesquisa se você tem interesse. Senta na frente do teu computador, dá uma olhada nesse link que eu vou deixar para você, dá uma traduzida, veja se tem fundamento ou não, veja se te faz bem acreditar ou não. E se você é uma pessoa que tem uma fé tão forte na Igreja Mórmon, na Igreja de Jesus Cristo, são os últimos dias, e a igreja te faz tão bem, e você tá tão feliz e realizado lá dentro, pelo amor de Deus, não se preocupe em conferir esse estudo, porque se a igreja te faz bem e te faz feliz, o que Bryce Plank-Nagel tem a dizer sobre o uso de entógenos no início do mormonismo deveria ser para você irrelevante. Uma última observação. Se o que Bryce fala no estudo dele realmente aconteceu, Joseph não fez de propósito. Ele não estava necessariamente tentando enganar as pessoas. Ele foi criado assim. Desde cedo ele usava essas substâncias. Ele estava acostumado com o efeito que essas substâncias geravam nele. Essa alteração do estado de consciência era algo que fazia bem e ele acreditava, muito provavelmente, que essa era a chave para ele ter um contato com o divino. Tá? Brigham Young falou, por alguma razão Brigham Young falou, não, a gente não vai mais usar esses entógenos, não. Tá bom? Fica aí para você estudar, chegar às suas próprias conclusões ou totalmente ignorar e seguir vivendo a tua vida feliz como membro ativo da igreja. Tá tudo certo, viu? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.